Fala trader, bem-vindo a este vídeo. Quero mostrar alguns pontos que eu julgo importantes para o Ethereum e para o Bitcoin. Se você quiser, vem comigo. Vamos lá. O gráfico do Ethereum. Estive olhando mais cedo algumas postagens na internet, algumas pessoas falando algumas coisas. Eu queria só tentar rebater, não quero brigar com ninguém, também não sou melhor do que ninguém. Só quero, em forma de vídeo, tentar ajudar algumas pessoas, tentar trazer alguém para a realidade que as pessoas não trazem. Tem muita gente que eu vejo hoje que tá passando muito conteúdo, mas acaba que não informa direito e tem muita gente perdendo dinheiro. Né? Muita gente perdendo dinheiro. No gráfico de 4 horas aqui, eu vinha comentando com algumas pessoas que eu conheço, do meu dia a dia, do meu convívio, que muita gente falando em compra pro Ethereum. Realmente o Ethereum agora, ele andou, né, depois de um bom tempo parado, ele andou, ele tá andando. A gente tem visto aí ETFs entrando dinheiro, bastante liquidez, mas muita gente dizendo para comprar. E cuidado, gente. Cuidado, porque é o nosso dinheiro suado que fica aqui. E muitas das vezes a gente não consegue nem repor esse dinheiro de volta ou nunca mais ver esse dinheiro. Então, assim, bastante cuidado, bastante cuidado. Eu perdi muito dinheiro já com isso. Comecei com muito curioso, muita gente curiosa, né? Muito curioso, dizendo que sabia muita coisa e não sabia de nada. Eu ainda não sei muita coisa, mas eu estudo bastante. E se você achar que está errado, se você puder me ajudar também, eu tô aqui para tentar ajudar. Eu tava vendo o pessoal falando ainda agora sobre o Ethereum, né? Mais cedo nas redes sociais. Se você também está nas redes sociais, você vai ver isso com certeza. E eu queria passar algumas coisas aqui que eu julgo necessárias, né? Tô vendo o Ethereum fazendo os topos cada vez mais baixos e os fundos cada vez mais baixos. Lembrando que a gente está no gráfico de 4 horas e o gráfico de 4 horas geralmente ele antecipa o gráfico diário e o gráfico semanal. Geralmente no gráfico de 4 horas você já consegue enxergar uma mudança de tendência ou uma correção. Aqui não é, eu não acho que aqui seja mudança de tendência, eu acredito que aqui seja realmente uma correção. Mais cedo eu tinha avaliado e eu vi que o Ethereum rompeu, né? O Ethereum rompeu aqui essa média móvel de 50 e ele voltou para testar. No primeiro momento eu imaginei que ele fosse realmente voltar a subir, né? Voltando a testar as partes superiores. Depois ele vinha fazer um pivô para continuar subindo. Esse foi o primeiro cenário que eu imaginei que ele faria. O segundo cenário é realmente essa. Ele rompeu, ele voltou para testar e ele continuar caindo. Porém, eu identifiquei esse último fundo aqui e reparei que se ele romper, que é o que está parecendo que vai acontecer, são agora 1h26 da manhã do dia 19 de agosto de 25, ele está parecendo que vai romper. Se ele romper, a gente tem a probabilidade, não é nada certo, mas é uma probabilidade do mercado vir buscar essa média móvel de 200, que também é um topo anterior. Seria um ponto. E para mim seria um ponto também de entrada. E também para mim seria um ponto de importante avaliação. Por quê? Se ele continuar caindo, a gente vai ter que aguardar ele mostrar um ponto de reversão
para aí sim a gente reentrar. Não compra, não sai comprando no fundo porque é fundo, não sai comprando nesses pontos porque alguém disse que poderia bater aqui. É um ponto que tem probabilidade, mas não tem certeza nenhuma. O RSI, a gente está vendo que ele está bem próximo de sobrevendido, né? Tocou no mesmo patamar ali, do patamar anterior. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Me parece que ele pode vir buscar aqui em 3.900. Se ele vir em 3.900, provavelmente, se ele descer de uma vez, esse RSI pode ficar bem sobrevendido. Eu com certeza avaliaria uma reentrada. Uma reentrada. Lembrando que eu não estou indicando ninguém comprar, vender, nem fazer nada. Eu estou mostrando aqui o que eu estou vendo, o que eu vou fazer, na verdade, né? E eu gosto de avaliar geralmente 4 horas, 1 hora e o semanal. Visto ali essa possibilidade, eu gosto de deixar marcado esse ponto, porque para mim vai ser um ponto importante, que eu posso enxergar outras oportunidades mais à frente. Aí, vamos no diário. No diário, mais cedo, eu vi algumas pessoas comentando no X aí, algumas outras redes sociais, que esse candle era um martelo. Realmente ele estava se formando um martelo. E eu conheço e vi pessoas entrando posições long ou reentrando. E, infelizmente, perdendo dinheiro. Porque eu até comentei nas redes aí que o ideal era esse candle abrir acima e pelo menos até amanhã, o fim do dia, às 9 horas da noite, ele fechar acima desse possível martelo. Aí sim eu pensaria em uma nova alta. Mas eu fiquei aguardando e eu vi que ele abriu abaixo e inclusive rompeu a média. Os pontos que a gente tem aqui de avaliação para uma possível entrada ou um ponto de possível análise é o mesmo ponto anterior, do 3.890 mais ou menos. Seria um ponto a se pensar de uma reentrada. Ou então em 3.700. Né? Porém, aqui eu tenho mais 2 pontos que eu julgo necessário nesse gráfico do Ethereum, que no dia 12 de julho ele começou a formar um Golden Cross, que é um sinal importante para, no caso aqui, né, da alta, que é o cruzamento da média 50 com a média 200. Né? Porém, o que me assusta é essa divergência do RSI, aonde o mercado ele vem subindo, e o RSI está demonstrando fraqueza. Isso pode demonstrar uma possível reversão. Pode ser o que está acontecendo agora. Parece que sim. Então, eu só reavaliaria entrar nesses pontos. 3.700 a gente ainda está acima das médias. Ainda estamos em alta. No semanal eu tinha visto esse antes do fechamento, né? Antes do fechamento não, porque só vai fechar no domingo. Mas antes do fechamento do dia, de ontem, no caso, ele estava mais ou menos 4.300. Eu imaginei que ele não fosse realmente romper esse fundo. Mas, já que ele está quase rompendo, mas se ele romper esses 4.159, a gente tem a probabilidade de vir buscar aqui esses últimos topos anteriores, que está em 4.000, mais ou menos, essa região, e até, quiçá, 3.400.
essa região de 3.400. Eu não acredito muito que ele possa vir mais abaixo. Mas eu não sei, eu não posso afirmar nada, porque não tem como eu afirmar. Mas eu acho que o mercado está forte ainda em alta para ele vir buscar aqui. Mas se ele vier também, ainda estamos em alta. Até que perca os últimos fundos. Então, a gente não pode perder essa linha de tendência de alta aqui. Aí a gente não pode. Se isso acontecer, aí é reversão de mercado. Então, isso é o que eu vejo dentro do Ethereum, os pontos que eu vejo que dá para entrar. Eu não entraria agora, eu não entraria no topo. Teve gente que entrou na afobação do FOMO em 4.700. Isso aí é triste. Então, mesmo que você veja o mercado subindo, o mercado não vai subir direto. O mercado não vai subir para sempre. E ele não vai subir em linha reta. Toda subida, ela tem uma correção. O mercado sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige. A gente tem que ficar atento nisso, porque é uma importante sabedoria. Você saber aguardar, porque é difícil, né? Você vê todo mundo falando que o Bitcoin está subindo, que o Ethereum está subindo, e você não quer perder o bonde, você não quer perder a oportunidade de ficar rico, e você acaba comprando a qualquer preço. Eu já fiz isso. Eu já cheguei a fazer isso. E perdi dinheiro. Mas a gente aprende, e essa é a minha ideia, de estar aqui para tentar ajudar. É difícil. Não sou o senhor da razão, mas eu quero tentar ajudar vocês de alguma forma. E a ideia é criar uma comunidade que a gente possa conversar junto. Vamos olhar aqui também o Bitcoin. Ainda agora ele estava em 114. Ele chegou ainda agora aqui a 114 mil. O Bitcoin é a mesma coisa, fazendo correção. Eu fico imaginando quem comprou aqui também 123 no FOMO, porque o pessoal ficou bem oriçado, não é verdade? O pessoal ficou bem oriçado quando o mercado chegou ali. Mas no final do dia, quando eu vi essa absorção desse último candle, eu pensei que o mercado cairia e realmente caiu. Bom, no gráfico de 4 horas foi bem parecido do que aconteceu lá no Ethereum, não é verdade? Ele rompeu, só que aqui ele já rompeu todas as médias, ele rompeu a média de 200. Ele voltou para testar. Eu imaginei também que ele poderia subir, voltar a testar, voltar aqui para cima, para talvez ele romper, ou para daqui ele voltar e ficar testando até ele romper de verdade e subir. Não foi o que aconteceu. Tá me parecendo que ele vai continuar mais uma quedinha aí. A gente tem alguns pontos aqui para baixo para avaliar. Eu avaliaria aí em 112, que é um ponto. Um ponto mais importante aqui para baixo, a gente tem aí nos 108. A gente tem os 108. São esses pontos que 111 e 108. Eu acreditaria que no 111 talvez eu acredito que ele chegaria até 111. Também a gente não pode confirmar nada, a gente só está aqui tentando decifrar o que pode acontecer, que ainda assim é difícil. A palavra não seria decifrar, seria tentar entender, né? Mas o gráfico de 4 horas, como eu falei, é um gráfico que antecipa. A gente vai tentar antecipar o máximo possível. No gráfico diário ele veio aqui tocar a média de 50. E daí a gente entra naquela situação. Se ele romper para baixo, porque ele veio rompendo em 114, né? Ele já deu uma recuada, mas
O candle de hoje acabou praticamente de abrir, porque abriu 9 horas da noite, são 1h30 da manhã. Então, se ele se mantiver ali e a partir de amanhã, 9 horas, ele abrir acima e continuar subindo, a gente pode ter um novo reteste aqui ou até um rompimento. O tão aguardado rompimento. Eu não entraria ainda, eu aguardaria, porque ele ainda assim pode romper, vir testar aqui ainda em 111, ou vir testar aqui em 108, não sei se vai acontecer, pode ser que sim, para aí sim ele continuar o seu trajeto de alta, tá? Esse é o gráfico diário, pelo menos é o que eu vejo até o momento. Se ele, porventura, também não segurar aqui no 108, ele pode sim vir buscar os 103. Ele pode tranquilamente vir buscar os 103. São probabilidades, nada de certeza, nada de razão de que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. No gráfico semanal, geralmente eu gosto de olhar por último. A gente mostra mais ou menos ali o ponto que ele pode vir, né? Ele pode vir. A probabilidade ainda é dele vir aqui aos 111. Está coincidindo com o gráfico diário, aqueles pontos lá atrás que nós vimos. O RSI está começando a vir para baixo das médias, né? No caso da média do RSI, que se eu não me engano é o 12 ou 14, eu não estou me lembrando agora. E se ele romper aqui para baixo, ele ainda pode vir buscar os 94 mil. Eu acho ainda um pouco difícil, mas tudo é possível. Tudo é possível, não é verdade? A gente tem que aguardar, porque quando o mercado faz uma correção ou uma esticada e fica todo mundo na internet dizendo que é hora de comprar, muitas das vezes o cara já comprou aqui, o cara já comprou aqui embaixo, aí ele fala para você comprar, mas ele já fala aqui, porque aqui ele rompeu. Aí você compra, quando você comprou aqui, que você deu essa liquidez, aí ele vem aqui e vende. E você fica preso. Não é verdade? A gente tem que tomar cuidado com isso. Geralmente, eu gosto de comprar quando o gráfico de 4 horas está sobrecomprado ou sobrevendido, depende da situação. Se ele estiver no topo, sobrecomprado. Se ele estiver no fundo, sobrevendido. Então, aqui na dominância, vamos observar a dominância do Ethereum. A dominância do Ethereum, ele rompeu ali a média móvel de 50. Eu acredito que ele possa voltar a subir. Eu acredito que ele possa vir mais um pouco aqui abaixo, testar talvez, uns 35. Mas também ele pode vir aqui, né? No 33 de volta. Pode vir aqui, tranquilamente. Ele pode vir até um pouco mais, ó, 32, buscar o último topo. Tudo isso é possível. Então, o que a gente pode fazer? Aguardar, chegar no ponto necessário. Aguarda. Eu fico com muito receio de quem comprou no topo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Espero que possa ajudar de alguma forma alguém. Lógico que eu sei que o canal não vai ter relevância nesse momento, mas se algum dia alguém olhar, eu quero que entenda que a intenção aqui é ajudar, tá? Então, eu pretendo fazer novos vídeos, fazer mais vídeos, vai ser colocado aí. Tá bom, galera? Se alguém tiver alguma dúvida aí mais pra frente, se alguém ver o vídeo, comenta aqui, fala o que tiver que falar e depois eu boto na minha rede social. O pessoal quiser seguir, a gente conversar, trocar ideias. Valeu? Obrigado.